Olá, tudo bem? Vou conversar um pouco com vocês hoje sobre extensão universitária, tá? Eu vou trazer um pouco de conceitos básicos em relação à extensão, também abordar as diretrizes principais que norteiam as ações de extensão nas universidades brasileiras, tá bom? Vamos lá. Em termos de conceito, a extensão universitária é sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade. Esse é um conceito bem amplo, né, que envolve vários aspectos, que é o conceito presente na Política Nacional de Extensão Universitária, publicada em 2012. Nós vamos falar um pouquinho mais agora em detalhe, né, tentando esmiuçar um pouco todos esses aspectos que estão aí contemplados neste conceito. Vamos lá. Em termos práticos, a extensão universitária, ela se materializa por meio de ações, projetos ou programas. As ações seriam mais momentos isolados, né, de uma ação específica que aconteceu de interação entre professores e estudantes ou técnicos com algum setor ou comunidade, grupo social, né? Quando você tem um projeto, né, seria um conjunto de ações que acontecem de maneira mais articulada e organizada, né? Um projeto, ele tem um objetivo fim, ele tem um tema central, né? E o projeto desenvolve várias ações ao longo de um determinado tempo, né? Então, entre uma ação simples, pontual, né, é mais interessante que se tenha um projeto que alinhe, né, um conjunto de ações para que elas tenham maior continuidade e possam ter um objetivo e efetividade mais específica, tá? Já os programas, eles incluem vários projetos, né? É a ideia de que uma instituição ou diferentes instituições podem ter projetos que tenham ideias afins, né? Projetos que, ainda que sejam coordenados por pessoas diferentes, de áreas diferentes, eles tenham pontos em comum de afinidade e eles possam se somar, né? E realizar algumas atividades em conjunto, dando suporte, né, uns aos outros, se fortalecendo mutuamente. Quando você tem um conjunto de projetos trabalhando de maneira articulada, você tem um programa de extensão. Então, ações, projetos e programas são as formas como essa interação entre a universidade e a sociedade, de fato, se materializa na prática, né? As ações são sempre realizadas, né, pelo conjunto estruturado da universidade, que pode ser qualquer um dos servidores, né, com professores, técnicos, e, com certeza, com a participação essencial e fundamental dos estudantes, né? E elas podem ser realizadas com qualquer setor social, né? O setor saúde, o setor educação, podem ser realizadas em espaços distintos, né? Podem ser realizadas em escolas, em hospitais, em clínicas, em instituições abertas, né? Como movimentos sociais, ou em comunidades, né? Como agricultores, por exemplo. Na verdade, qualquer espaço social é possível de materializar essa aproximação com a universidade. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um projeto, né? Esse projeto é um projeto coordenado no campus FMJ Macaé, por uma professora do curso de enfermagem. O projeto chama-se Brinca que Melhora. Basicamente, o projeto reúne um conjunto de ações que visam capacitar esses estudantes para que eles trabalhem autonomia, para que eles trabalhem desenvoltura e comunicação através da arte, né? Então, a maioria das ações envolvem esses estudantes se caracterizarem como palhaços, tocarem instrumentos musicais e irem a espaços sociais, realizar atividades de promoção da saúde junto a crianças, idosos, né? Nessa imagem, alunas de enfermagem e nutrição estão interagindo com crianças hospitalizadas em Macaé, né? Fazendo ações de promoção da saúde, promovendo alegria, promovendo bem-estar, né? E, através disso, construindo várias redes sociais.
Aqui é um outro projeto, né, de extensão. Esse projeto é coordenado por mim e por outras professoras do curso de nutrição, também no campus da FRJ Macaé. Ele é chamado Como Crescemos. Esse projeto ele começou como uma ação pontual, né, na qual houve uma demanda do município que a gente fizesse a avaliação antropométrica, né, de peso e estatura de crianças da cidade. E rapidamente o projeto cresceu, né, se tornou um projeto, como eu comentei, com várias ações organizadas e que acontecem de maneira contínua. Esse projeto ele se desenvolve desde 2011, então nós estamos completando 10 anos de projeto, com ações contínuas, né, que elas focam a realização de avaliação do estado nutricional infantil em escolas públicas do município de Macaé e região, e o desenvolvimento de atividades educativas, né, com essa população de estudantes e também com os professores das escolas e com os pais, sobre alimentação saudável, sobre crescer e ganho de peso saudável. Nessas imagens a gente tem alunos de enfermagem, nutrição, fazendo as medições com as crianças e também realizando as atividades educativas. E nesse processo, né, as alunas constroem os materiais, aprendem também muitos cursos de comunicação, de desenvoltura social, né, de como você participar ativamente da vida social nesses diferentes espaços. E aqui um exemplo para vocês de um programa, né, o Programa Interdisciplinar de Promoção da Saúde. Esse programa ele é sediado no campus da FRJ Macaé, e ele integra vários projetos do próprio campus. No momento, somos 8 projetos incluídos, né? E esses projetos, eles têm as suas ações independentes, né? Como eu comentei, o Brinca que Melhora realiza ações com esse foco de promoção da saúde através da arte, o Como Crescemos desenvolve ações de promoção de nutrição e ganho de peso saudável em escolas. Então, são projetos distintos, mas que estão articulados dentro do Programa Interdisciplinar de Promoção da Saúde, junto a outros projetos, porque nós temos coisas em comum, né? Nós queremos a promoção da saúde nos diferentes espaços da sociedade, nós temos ideais e princípios em comum. Então, em alguns momentos, né, durante o ano, durante a programação dos projetos, nós realizamos atividades em conjunto. Essa atividade que está na imagem foi uma feira realizada na Praça Central, no município de Macaé, onde vários projetos estão presentes, né, e a gente fez várias atividades interativas com a comunidade que estava ali na praça naquele dia. Foram convidados escolas para virem visitar a feira, né, e também outras instituições, então foi bastante movimentado, um momento de bastante interação, desenvolvido em conjunto por vários projetos de extensão do campus, né, simultaneamente, projetos integrados através deste programa. Só para dar mais um exemplo, né, então, o programa interdisciplinar, como eu comentei, ele integra vários projetos e esses 2 que eu apresentei, o Brinca que Melhora e o Como Crescemos, fazem parte do programa. Aí, no caso, algumas atividades também entre projetos são realizadas em conjunto. Nessas imagens são atividades de promoção da alimentação saudável, realizadas pelos estudantes do Brinca que Melhora, apoiados, né, pelos estudantes que faziam parte do Como Crescemos. Então, surgiu a necessidade de fazer atividades educativas em escolas, se pensou em utilizar recursos de arte, música, teatro. Então, foram acoplados, né? Os alunos trabalharam juntos para realizar as atividades em conjunto, mostrando, então, a função de um programa, né? Que é justamente aproximar projetos que têm similaridades. Vamos falar um pouquinho com vocês agora sobre o tripé universitário. Tá? O tripé universitário é conhecido como os pilares que sustentam a universidade, né? Ele é composto pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão universitária. A extensão universitária, talvez no senso comum, seja menos conhecida em termos conceituais, né? Porque o senso comum vê muito a universidade como uma instituição onde o ensino, né, tem um peso maior. Né? Na verdade, o
os 3 pilares têm peso distribuído, né? Porque o ensino acaba acontecendo através da pesquisa e da extensão. A extensão, ela dá sentido, né, social e também promove que o ensino aconteça de uma forma diferenciada, e a pesquisa com a produção de conhecimento permeia todo esse processo. Então, por isso que a gente comenta, né, que a ideia de que essas três vertentes, né, elas dão sustentação da universidade e dão sentido de existência da universidade. Não faz sentido pensar numa instituição universitária que não interaja com a sociedade que a financia, né? Não faz sentido pensar numa instituição de ensino que também não pense na produção de conhecimento atrelada aos interesses sociais, né? Então, são 3 vertentes que sustentam, de fato, o ensino universitário, né? A universidade em si, e dão significado, né? Dão sentido à existência mesmo da própria universidade. Nesse tripé, então, compondo o tripé, nós temos a vertente de ensino, né? Que, em termos didáticos, a gente pode pensar que engloba, né, nesse pilar, as atividades que têm como objetivo central, a formação dos estudantes, né? Formação de pessoas. Por exemplo, aulas teóricas, práticas, em diferentes modelos, presenciais ou remoto, né? Esse momento que nós estamos tendo aqui de aula interativa numa situação de ensino remoto, são atividades tipicamente nesse pilar do ensino, né? Elas podem acontecer tanto na pós-graduação quanto na graduação, podem usar recursos pedagógicos diversos, mas o foco da atividade, o foco principal é a formação de pessoas. O outro, né, pilar, então, desse tripé é a pesquisa, né, que são atividades que têm por objetivo principal produzir conhecimento, né, gerar conhecimento que fique disponível para a sociedade, né? Então, por exemplo, desenvolvimento de estudos laboratoriais, estudos que envolvem coleta de dados em campo, ou estudos de discussão teórica que envolvem amadurecimento de pensamentos e produção de materiais diversos, como, né, livros, artigos científicos, né? Tudo isso são conhecimentos que ficam disponíveis e acabam trazendo mais informação sobre a realidade que nós vivemos. Essas atividades dentro da universidade que têm foco específico para a produção de conhecimento são atividades caracterizadas, né, ou denominadas didaticamente como atividades de pesquisa. E as atividades de extensão, né? Elas compõem, então, a terceira parte desse tripé, né? E são atividades que elas têm por objetivo fim a interação entre universidade e sociedade, né? Existem vários outros objetivos indiretos que as atividades de extensão apresentam, mas o foco principal é promover, de alguma forma, essa aproximação entre o espaço da universidade e as pessoas da universidade com o espaço da sociedade e as pessoas que não fazem parte da universidade, né? As pessoas da rede social como um todo. Como exemplo de atividade de extensão, é bem até difícil selecionar, porque existem muitas possibilidades, né? Como os exemplos que eu já citei, né? Dos projetos e programas, né? E aqui nessa imagem é uma atividade educativa com crianças também, no espaço escolar, de promoção da alimentação saudável, com a participação da rede de educação de Macaé, com a participação de nutricionistas profissionais do município, junto com universitários, né? Então, a ideia de promover que o estudante, durante o seu processo de aprendizado, ele participe junto com profissionais, né, do município, junto com profissionais da rede de educação, junto com as crianças, de atividades diversas, e com isso também aprenda durante esse processo, né? Então, a ideia do tripé, ela fornece essa ideia de que existem 3 pontos que sustentam a universidade. Mas, para além de sustentar a universidade, esses pontos, eles são, na verdade, bastante articulados, né? Então, eu trouxe essa outra imagem que, para além da ideia de sustentação da universidade, ela traz uma ideia de um pouco mais de movimento, mostrando a pesquisa, o ensino e a extensão
funcionando de maneira articulada, porque eles não são assim tão separados como parece, né? Quando nós falamos assim, a atividade de ensino é isso, de pesquisa é isso, extensão é isso, parece que elas acontecem de forma muito separada. E, na verdade, não, elas acontecem bastante articuladas e é isso mesmo que deve acontecer, é dessa forma articulada que é previsto que seja, porque assim elas acabam se fortalecendo, né, umas às outras, de maneira inseparada, né? É daí que vem a palavra indissociabilidade presente, né, no conceito de extensão que nós lemos no início aqui da nossa conversa. Então, esse fortalecimento mútuo entre o ensino, pesquisa e extensão, essa maneira de funcionar articulada, ela é desejável, né? A ideia é que as informações geradas por estudos de pesquisa, né, derivada de resultados de pesquisa, elas podem direcionar ações de extensão. E o caminho inverso também, durante atividades de extensão, junto com a sociedade, é possível produzir muito conhecimento e também identificar problemas, identificar demandas sociais que venham a direcionar novas pesquisas, né? E o estudante que está ali e faz parte de todo esse processo de produção de conhecimento e de interação social, ele aprende muito, aprimora a sua formação, fortalecendo o seu ensino, né? Fortalecendo, sendo protagonista da sua própria formação e das atividades de ensino que estão ali circundantes, né? Que estão ali permeando as atividades e o processo de formação desses estudantes, né? Então, isso é muito desejável, né? Nesses projetos que eu acabei de apresentar, alguns, né, nós temos isso muito claramente, assim, é bem visível na prática, que as informações de pesquisa, por exemplo, que nós temos em relação ao crescimento da obesidade na sociedade brasileira, o tipo de alimentação não saudável, muitas vezes, que está presente nos lanches das escolas, né? São informações de pesquisa importantes que direcionam, né, que nos dão a orientação para realizar essas ações de promoção da alimentação saudável no espaço escolar. Da mesma forma, no momento que nós estamos no espaço escolar, interagindo com professoras, né, da rede municipal, interagindo com pais, mães e com as próprias crianças, os adolescentes e estudantes, a gente percebe outras demandas locais, né, que podem, né, nos direcionam, poxa, vamos então trabalhar um pouco nessa área, né? Nesse projeto do Como Crescemos, um exemplo de algo que aconteceu nesse sentido foi que durante alguns anos em contato com as professoras, né, trabalhando essas questões da alimentação saudável junto com os alunos das escolas, nós percebemos o quanto a questão de saúde mental, de saúde do trabalhador, né, de saúde do professor, era algo marcante nessas escolas. E isso fez com que a gente pensasse em abrir uma outra frente, né? Isso surgiu uma linha de pesquisa associada ao projeto, abriu um novo projeto sobre a saúde dos professores das escolas, né? Que atualmente funciona em paralelo, né? Paralelo e junto, articulado com essas outras atividades educativas feitas, né? E essa foi uma demanda muito sentida e percebida ao longo das atividades de extensão e que atualmente direcionam projetos de pesquisa nessa linha, né? E os estudantes participam de todo esse processo, então o ensino, né, é muito fortalecido. Aspectos que os estudantes veem na sala de aula mais tradicional, na sala de aula teórica, né, podem ser visualizados nesse momento de contato social, que isso faz com que o aprendizado aconteça de maneira mais aprimorada, né? Então, passando, né, justamente para essa ideia do impacto da extensão na formação do estudante, que é a nossa quarta diretriz, as ações de extensão, elas acabam tendo, né, esse impacto social, né? E o impacto é tão amplo, tão concreto, né? E ele acontece com estudantes de várias áreas, né? E esse impacto é tão reconhecido pelos próprios estudantes, pelos professores, né, e por toda a sociedade que está envolvida, que mais recentemente houve reconhecimento legal, né, em termos de legislação em relação a essa importância das ações de extensão para a formação dos estudantes.
Então, esse reconhecimento legal se materializou, né, em lei, é uma lei de 2018, que coloca, né, como obrigatoriedade que 10%, no mínimo, da carga horária curricular em qualquer curso de graduação no Brasil seja realizada no âmbito da extensão universitária. Isso é uma ideia, uma proposta bastante rica, né, e inovadora. Em princípio, aquilo que vem por lei pode ser entendido como algo ruim, por ser algo que tolhe um pouco, que obriga, né? Então, tolhe um pouco a nossa liberdade. Mas, na verdade, né, as leis, elas têm o sentido principal, né, pelo menos a função, né, de proteção e de promoção daquilo que é entendido como um bem comum. Né? Então, a partir do momento que a extensão é colocada como obrigatoriedade no ensino por lei, né, isso protege e favorece com que a extensão esteja presente na formação dos alunos. E isso é algo importante para os próprios alunos e para a própria sociedade que está, né, sempre por trás e é a que dá sentido à existência da universidade. Então, por isso essa importância tão grande, né, de existir essa regulamentação, né, e é por isso que nós estamos aqui falando, né, sobre extensão neste momento. Vamos falar agora um pouco, então, das diretrizes que norteiam as ações de extensão nas universidades no Brasil. Nós já falamos um pouco sobre isso, só vamos organizar de maneira um pouco mais sistematizada aqui. Então, são 5 as principais diretrizes para as ações, projetos e programas de extensão. Quando nós falamos em diretrizes, são 5 pontos que essas ações, né, elas devem buscar contemplar quando elas são planejadas e realizadas, tá? São interação dialógica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, impacto na formação do estudante e impacto e transformação social. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas com um pouco mais de detalhe. A interação dialógica. Nessa diretriz, né, o que ela preza? Né? É que ela sugere, pede, coloca que as ações de extensão elas devem buscar estabelecer relações entre universidade e setores da sociedade, pautadas no diálogo, né? Pautadas na troca de conhecimentos, na troca de saberes entre esses dois, vamos dizer, essas duas diferentes, né, partes da sociedade, da universidade e da comunidade. Então, não se trata, né, mais de estender à sociedade o conhecimento acumulado pela universidade, mas sim de produzir em interação com a sociedade um conhecimento novo. Né? Esse é um trecho presente na Política Nacional de Extensão, é um trecho bastante marcante, né? Porque, historicamente, quando a extensão universitária surgiu dentro da universidade, em termos históricos, começou a acontecer no Brasil, influenciada pelos movimentos extensionistas que aconteciam em outros países, no hemisfério norte, e esse movimento chega ao Brasil muito com a característica de assistencialismo, né? De que existe um conhecimento dominante, que é o conhecimento universitário e acadêmico, e que a extensão seria realizar, levar esse conhecimento pronto e acumulado pela universidade para uma sociedade que não seria tão capaz, né, de produzir conhecimento por conta própria. Essa é uma visão que atualmente nós precisamos, né, é tido por essa diretriz atual da extensão, que ela seja superada, né? Que ela seja superada. A ideia é que a geração de conhecimento, ela acontece numa via dupla, né? Ao mesmo tempo que a universidade possui realmente um conhecimento acadêmico e científico importante, produzido através de estruturas de produção de conhecimento que não são conhecidas do senso comum, ao mesmo tempo que isso é fato, né, e importante, é importante que se reconheça, né, que os atores sociais que participam das ações de extensão, sejam quem for, né, nesses exemplos que eu trouxe de projetos, são os próprios estudantes, sejam crianças, adolescentes, os pais, né, as famílias desses estudantes, as professoras, os outros funcionários da escola, todas essas pessoas
elas também contribuem com a produção de conhecimento durante as ações, né? Porque elas têm uma experiência do seu cotidiano, um saber fazer, né, profissional da realidade delas, que elas compartilham de maneira muito genuína e generosa com a universidade e promovem o nosso aprendizado, né, enquanto participantes dessas ações. Então, é uma falha, um equívoco, pensar que apenas a extensão, até o próprio nome extensão, né, porque ele vem da ideia de estender, né, e inicialmente era pensado como uma extensão apenas da universidade para a sociedade, né? E atualmente nós vemos isso como uma extensão de fato, mas que ela vem dos dois lados, né? Que quando nós levamos os alunos e nós mesmos participamos das ações, o aprendizado que nós temos por estar em contato com esses outros atores sociais é tão amplo e muitas vezes é superior até mesmo ao aprendizado que eles têm com as ações da universidade em si. Então, deve-se, né, dentro dessa diretriz da interação dialógica, é pregado, né, é incentivado que as práticas, né, de extensão, que se evitem práticas assistencialistas, né, pois essas práticas, né, elas se baseiam em uma visão messiânica, onde sujeitos superiores vão depositar seus conhecimentos em pessoas recipientes, não considerando e respeitando seus saberes, desvalorizando saberes e valores e crenças, né? Ao contrário, impondo os valores e saberes do extensionista. Essa é uma frase de Paulo Freire, bastante marcante também, ao colocar de maneira, né, bem clara, né, essa ideia de por que a extensão não é uma atividade assistencial, né? Ou não deve ser. Muitas vezes as pessoas não percebem, né? Mas não deve ser. Né? A ideia de ir interagir com a sociedade é muito mais do que ir depositar o conhecimento. É ir aprender, é ir trocar, né? É ir crescer junto e ter uma experiência concreta que possa gerar produção de aprendizado e conhecimento a partir dela. Passando para a segunda diretriz, né? Que tem dois nomes compridos e longos, né? Interdisciplinaridade e interprofissionalidade, né? De maneira bem resumida, o que essa diretriz propõe é que as ações de extensão é fundamental que elas aconteçam em parceria, né? Com cooperação de pessoas e setores de diferentes áreas, né? Com diferentes experiências, né? Na sociedade. Isso porque qualquer uma dessas ações, por elas acontecerem no espaço concreto da sociedade, elas não estão num espaço teórico fechado, num laboratório, né? Elas estão acontecendo de fato no espaço social. E esse espaço social é um espaço complexo, né? Que envolve várias áreas do conhecimento, né? Que sempre permeia várias questões. Então, para que essas ações elas tenham uma efetividade maior, é importante que elas não aconteçam de maneira isolada, né? É importante que você tenha pessoas especialistas, né? Mas que também você tenha pessoas mais generalistas e que enxerguem de maneira mais holística os problemas que aquelas ações estão tentando ajudar, né? A construir um desenvolvimento, né? Para que você tenha uma efetividade maior, né? Então, daí vem a importância dos programas de extensão, porque eles podem somar forças, né, entre projetos. Então, projetos, às vezes, que têm maior capacidade de atuação, por exemplo, numa área mais clínica, né, em saúde, podem se aproximar de projetos que têm maior expertise em arte, música ou comunicação, para que você possa trabalhar, né, aspectos de saúde de maneira mais dialogada com aquele público que você está pretendendo trabalhar. Então, a ideia de você somar pessoas de diferentes áreas, né, de você ter no seu projeto, pensar na sua ação, incluindo, no nosso exemplo, dentro do âmbito da nutrição, do âmbito da saúde, não ter apenas profissionais de saúde, né? E não apenas profissionais de saúde que trabalham numa mesma linha, né?
mas incluir na equipe, agregar, dar voz a pessoas que são de outras áreas, né? Então, é um trabalho que promove ações educativas em saúde, então inclua pessoas da educação, né? Inclua outros atores, né? Pais, pessoas que tenham visões diferentes, professores da rede pública, né? Inclua pessoas das ciências humanas e sociais, que podem dar uma outra visão daquilo que está sendo abordado, de maneira que favoreça que essa ação de extensão seja um pouco mais abrangente e consiga, de fato, ser mais efetiva, né, em termos de transformação social. A terceira diretriz é de indissociabilidade, tá? Nós já falamos um pouco dela ao falar sobre o tripé universitário, a ideia de que as ações de extensão elas devem estar vinculadas ao processo de formação de pessoas, que é o ensino, e ao processo de geração de conhecimento, que é a pesquisa. Quando a extensão está junto ao ensino, o que é percebido é que o estudante se torna mais protagonista da sua própria formação, seja a formação técnica ou a formação cidadã, né, enquanto cidadão. A ideia de que, durante as atividades de extensão, esse aluno ele pode, por ele mesmo, na experiência ali naquele espaço social, buscar, né, as técnicas que vão fortalecer a sua prática profissional no futuro, e, ao mesmo tempo, em termos de cidadania, ele está se vendo ali como um agente de transformação social, está se vendo ali dentro de um processo onde direitos e deveres, enquanto pertencente a uma sociedade, estão ali, né, na prática, né? O processo de ensino, no caso, não acontece apenas isolado, blindado, né, por paredes numa sala de aula, mas o processo de aprendizado acontece em novas salas de aula, né, que nós podemos pensar que esses espaços sociais, eles todos podem também ser vistos como espaços de aprendizado, né. Em termos dessa indissociabilidade com a pesquisa, nós também falamos já um pouquinho, é que os espaços de extensão, eles acabam fornecendo bastante informações de metodologias participativas. Então, todas essas ações educativas, por exemplo, que são feitas nesses projetos que eu comentei, elas juntas, elas agregam muita produção de conhecimento, né, que pode ser organizada metodologicamente para gerar conhecimento de pesquisa. Além disso, também, muitos projetos de extensão são a parte de ação, de intervenção, que veio de uma investigação de pesquisa prévia, né? Então, a ideia de pesquisa para ação, ou de investigação para ação, onde você faz um diagnóstico inicial, que seria a pesquisa, e a partir desse diagnóstico você realiza ações ou propõe políticas a partir, né, dos resultados encontrados na pesquisa. O exemplo aqui para vocês que eu trouxe é de um livro recente que a gente publicou pelo Programa Interdisciplinar de Promoção da Saúde. É um livro que tem como título, né, Saberes e Experiências de Extensão em Promoção da Saúde, e ele inclui vários capítulos com projetos relatando experiências e relatando resultados da vivência em extensão, né? E isso gera um conhecimento extremamente amplo sobre a própria extensão universitária, né? Então, é um exemplo para vocês aí de como você pode aproximar, né, a pesquisa da própria extensão. Esse livro ele foi publicado em 2019, a editora é a editora Essentia, e vocês conseguem acessar gratuitamente online. A quarta diretriz, então, é de impacto na formação do estudante. Basicamente, é pensar que as ações de extensão elas devem criar espaços para a aprendizagem do estudante, elas devem oportunizar esse aprendizado, né? Além de um projeto de extensão, além de ele ter como um objetivo um tema específico, né, promoção da saúde, prevenção de doenças, ele pode ser um projeto na linha de saúde mental, um projeto na linha de HIV/AIDS, um projeto na linha de alimentação saudável. Isso é sempre importante, né, que o projeto tenha um tema e uma linha de trabalho específica, mas junto dentro dessa linha é recomendado e essencial que o projeto tenha um projeto pedagógico dentro dele, né? Esse projeto pedagógico é justamente com foco no aluno que vai estar ali participando. Então, sempre o projeto ele deve ter um professor orientador
ele deve ter os objetivos claros que a ação, né, do projeto vai desenvolver, mas também deve ter bem claro quais as competências esperadas, né, para as pessoas que vão participar, em especial o aluno, né, o que cabe a esse aluno fazer, o que é esperado que ele desenvolva ao participar do projeto. É importante que haja também método de avaliação dessa participação do aluno, para que o projeto realmente funcione como um espaço de aprendizado para esse estudante. E a última diretriz é a diretriz de transformação social, né? Que é que toda ação de extensão, ela tem, né, por princípio, ela deve almejar, né, deve buscar a transformação social. As ações, né, elas são voltadas, elas devem ser voltadas sempre para os interesses da sociedade, né, para os interesses comuns, para as necessidades das demandas que nós temos nos locais onde nós vivemos, né. A ideia de que as atividades de extensão, elas devem ser muito pautadas em problemas, né, então eu tenho uma demanda social concreta na região onde eu estou, a partir dessa demanda social concreta, e a universidade pode pensar formas de interagir e de criar espaços e facilitar com que a sociedade, junto com a universidade, possam se apoiar para promover desenvolvimento, promover melhorias, valorizando né, a igualdade social, dentro das ações que são demandadas pela própria sociedade. É importante que as ações de extensão elas busquem, né, aprimoramento de políticas públicas e que elas direcionem o desenvolvimento de novas ações, sempre, né, de uma maneira bastante dinâmica. É uma ideia de pensar, né, na formação universitária e no papel da universidade voltado para os interesses da sociedade e não para os interesses de um mercado capitalista, né, que nos circunda, né, que nos envolve, né. Então, é claro que nós estamos inseridos num contexto de mercado, né, onde a ideia da produção de lucro, né, e na geração de capital, ela é presente, é a sociedade que nós, é o modelo, né, de sociedade que nós vivemos, mas a universidade, dentro desse contexto, enquanto uma instituição pública, ela tem o papel, né, essencial de favorecer que a formação do estudante ela seja voltada para o interesse da sociedade, não para o interesse de mercado, né? Então, a ideia de que a formação ela deve estar voltada para a construção, né, de uma sociedade mais igualitária, né, de uma sociedade com ambientes sustentáveis, né, de uma sociedade que promova o bem comum, né? Esse deve ser, né, o foco das ações de extensão, em detrimento, né, de ações que busquem gerar lucro, né, e favorecer interesses mais particulares. Então, essa é um pouco da ideia da transformação social. Essa é uma diretriz bastante politizada, né? É de pensar que a extensão ela tem esse papel politizado, né? De pensar uma instituição de ensino onde você tem, enquanto responsabilidade social, atender a própria sociedade, né? Essa é a responsabilidade principal, né? A responsabilidade-chave. Então, esse é o papel, né, da universidade enquanto transformadora, a extensão universitária ela tem esse papel, né, de favorecer essa ação transformadora da universidade. E nós somos parte, nós estamos juntos e fazemos essa transformação acontecer, né, e por isso estamos aqui. Aqui são algumas referências, então, que eu citei ao longo dessa apresentação. Essa primeira é a Política Nacional de Extensão, uma leitura indispensável para vocês. Não é pesada, é uma leitura tranquila, está disponível online. E as outras três são leituras complementares, para quem tiver mais interesse em se aprofundar um pouco nesses temas que nós falamos, tá? Agradeço a vocês, até breve.